Então, pessoal, voltando aqui para o nosso segundo vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer é retomar as coisas que a gente já falou. Primeiro, o que a gente vai ver nesse curso? A gente vai ver, principalmente, essas quatro ferramentas. A primeira é o AWS Athena, que basicamente ele serve para a gente fazer consultas em bancos de dados. O AWS Glue, que serve basicamente para a gente fazer tratamento de dados, é onde a gente coloca ali dentro o nosso código Python ou PySpark, como eu já citei. A terceira ferramenta é o Amazon S3, que é basicamente onde a gente guarda os nossos dados, as nossas tabelas, e aqui um formato que geralmente as tabelas são salvas na AWS é o Parquet. Em algum momento a gente entra nesse assunto. E a quarta ferramenta é o Amazon QuickSight, que é onde nós fazemos nossos gráficos. Então, beleza, são essas quatro ferramentas que basicamente a gente vai ver aqui no curso. E é o que você precisa para você conseguir seu primeiro estágio, tá? É... Além disso, o que eu vou fazer aqui é retomar o que a gente já viu, né? O que a gente já viu? Que o banco de dados basicamente é tipo um Excel. Outro ponto que na última aula eu não citei, mas no banco de dados nós temos os tipos dos nossos dados, né? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma consulta, aqui o select, que a gente já viu o que ele faz, o asterisco que pega tudo, o from e o banco de dados. Que basicamente eu estou consultando aqui um banquinho de dados, uma tabela do banco de dados, e a gente tem as nossas colunas. Cada coluna vai ter seu tipo de dado. Então, se a gente vir aqui e colocar um describe e o nome da nosso banco de dados da nossa tabela, a gente consegue ver essa informação. Então vamos lá. Para essa tabela, que merda, deu erro. Ô, dó. Deixa eu só me arrumar então. Não, eu vou continuar aqui. Deixa eu entender o que aconteceu. Se eu não me engano, a gente coloca fora das aspas. E aí funciona. Boa. Beleza, dando o nosso describe aqui, o que a gente consegue ver? A gente vê todas as colunas que a gente tem na tabela e a gente vê os tipos de dados dessas colunas. Então, por exemplo, para essa tabela aqui que a gente está vendo, que é alunos underline 100 do banco de dados aulas SQL, a gente tem o ID aluno, que é do tipo int. E aí, o que é o int? O int é basicamente um número sem vírgula. A gente tem o nome. O nome ele está em string. String é uma palavra, que é um conjunto de caracteres. A gente tem a idade, que é int. Aqui, indo para os diferentes, a gente tem a data de nascimento, que é do tipo date. O ativo, que é do tipo boolean. O boolean, ele é um tipo que ele é sim ou não. Ele é true or false. E aí a gente pode representar ele por números, sendo um ou 0. A gente tem a nota, que é do tipo float, que é basicamente um número igual o int, só que ele tem a vírgula. E a nota 2 que é um float também. Beleza, aqui a gente já falou dos tipos de dados. Então, quais são os tipos de dados principais? A gente tem o int, o varchar, que aí nesse caso o varchar ele seria a string que a gente comentou, o date, o float e o boolean. Beleza, esses são os tipos de dados que a gente tem. E aí, retomando o que a gente já aprendeu, já falei para vocês sobre o select e sobre o from. O select ele seleciona o que você quer ver e o from de onde você quer ver. E agora, o que a gente vai falar nessa aula? Na aula passada a gente citou um pouco do filtro ali, que é o where. Agora eu vou ensinar para vocês quais são os tipos de filtro que a gente tem e utiliza no dia a dia. Uma coisa que é simples, mas é bom que vocês saibam, é essa questão do limit. O limit, ele limita a nossa consulta. Então, por exemplo, essa tabela ela tem 100 linhas, mas eu não vou querer ver as 100 linhas. Eu quero ver só 10 primeiras, nesse caso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e dou um limite 10. Ou seja, eu vou ver os 10 primeiros registros dessa tabela. Aqui, ó. Viu? Retornou 10. Beleza. Vamos falar dos filtros agora. O que a gente precisa citar sobre os filtros? O filtro, primeiro, você precisa colocar um where. No filtro, você pode ter. Você pode filtrar qualquer uma das colunas que você tem. Então você pode filtrar o nome, pode filtrar a idade, pode filtrar o e-mail. Então, por exemplo, o que eu quero fazer aqui? Eu vou começar filtrando a idade. Eu quero ver todos os alunos que têm uma idade igual a 39 anos. Então eu venho aqui e coloco idade igual a 39. Vou lá, rodo minha consulta. Olha, a gente tem um aluno, que é o Otávio,
que tem 39 anos. Beleza. Vamos ver quantos dos nossos 100 alunos que nós temos, ou quais são dos 100 alunos que nós temos, tem mais de 18 anos. Ó, quando a gente vem aqui em resultados, ele retornou 91, ou seja, 91 alunos têm mais de 18 anos. Um ponto importante, assim como na matemática, que a gente aqui a gente está vendo o que que é maior que 18. Só que algumas vezes a gente precisa ver o que que é maior ou igual, porque a gente também quer ver quem tem 18. Então a gente vem e coloca um maior ou igual. Beleza, maior ou igual também funciona um menor ou igual, para a gente ver quem tem 18 anos ou menos, que são os 9. Beleza, aqui ó, 17, 18. Por que que aparece o 18? Porque a gente colocou menor ou igual. E indo na mesma lógica, um filtro que a gente consegue fazer é o between. O between, ele vai retornar para você valores entre determinados valores. Então, por exemplo, between 18 and 30. Aqui, se eu não me engano, você tem que colocar o is. Vamos só ver. Não, não coloco isso. Para o between, você coloca o primeiro valor que você quer e o segundo. Ou seja, ele vai retornar aqui pra gente todo mundo que está entre between 18 e 30. Então a gente vem aqui e tem todos esses alunos que têm entre 18 e 30 anos. Joia, aqui a gente já aprendeu maior ou igual, igual ou between. Certo, só que existem os tipos de filtros. Existem filtros para números, como por exemplo esse que a gente está vendo. Existem filtros para string, existem filtros para data. E aí, o que que a gente pode fazer? Um filtro que é muito importante que a gente saiba utilizar são os filtros de string, que aí seria o varchar que a gente comentou. Primeiro, vamos aqui consultar nossa tabela, dar uma olhada nela, ver qual variável a gente pode utilizar, que seja string. Olha, variáveis que são string aqui que a gente pode, que dá para perceber já de relance. O nome, a cidade e o e-mail. Certo, vamos pelo nome. Vamos filtrar um nomezinho. Where, sempre tem que ter, nome. E aí, o que que eu quero filtrar? Eu quero filtrar os que chamam Bruno Almeida. Aqui um filtro mais simples. Vamos lá. Olha, a gente tem 2 alunos que chamam Bruno Almeida. Agora, que nem sempre a gente vai saber a string inteira, certo? Então a gente não vai, nem sempre a gente vai conseguir colocar o igual Bruno Almeida. Algumas vezes a gente só quer saber quem tem o nome Bruno, mas a gente não sabe qual que é a continuação e relacionados. Então, o que que a gente pode fazer? Em vez da gente utilizar o igual, a gente vem aqui e utiliza o like. O que é que o like faz? O like ele vai procurar algo que seja parecido. Então, por exemplo, para o Bruno Almeida, o que que a gente faz? Eu quero ver quem chama Bruno. E agora, qualquer Bruno, não só o Bruno Almeida. E o que que eu fiz aqui? Por que que eu coloquei essas porcentagens antes e depois? Aqui o que que eu estou dizendo? Eu quero que seja qualquer um que tenha Bruno no meio do texto. Se eu deixasse assim, eu ia colocar Bruno no começo do texto e a porcentagem significa qualquer coisa que vier depois. E como está antes, qualquer coisa que vier antes. Aqui eu coloquei dos dois lados, então é qualquer coisa que vier antes ou depois. Vamos rodar nossa query. Ele vai pesquisar. Olha, Brunos. Quantos Brunos a gente tem? 9. Beleza. Aqui, se eu quisesse saber... Aqui eu estou colocando o Bruno depois. Então aqui seria alguém que tivesse um nome antes do Bruno ou algum espaço antes do Bruno. Então vamos ver se tem algum. Não tem. Por quê? Porque não tem ninguém que tenha o segundo nome como Bruno, por exemplo. Joia. Aqui a gente já aprendeu o like. Outra coisa que a gente consegue fazer também no like é a questão de você trazer, em vez de fazer a porcentagem, a gente utilizar um underline. O underline ele serve para dizer que pode ser qualquer caractere no lugar daquele. Então, por exemplo, primeiro, vamos ver o nome de algum Bruno. Vamos lá, todo mundo que chama Bruno, vamos escolher um. Olha, vamos pegar.
um desses Bruno Almeidas. Peguei um. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o like, o nome do Bruno Almeida, só que em vez de eu deixar Bruno Almeida, eu vou tirar o B e vou colocar um underline. O que ele diz com o underline? Qualquer caractere único que entre aqui, você pode pegar. Então, o que ele fez? Pegou os Brunos Almeidas. Se tivesse alguém que chama, muito difícil, né? Mas algum outro nome que tivesse em vez do B no Bruno fosse um T, ele acharia esse também. Então ele pega qualquer caractere antes. Mas aqui, sendo um só. Certo? Aqui a gente já viu o filtro para os números, o filtro para as strings. E aí, algo que é muito importante é que aqui o que a gente está fazendo? A gente está filtrando quem parece, ou seja, o like. Só que o que a gente consegue fazer também? A gente consegue filtrar o que não parece isso. Então, por exemplo, agora eu vou vir aqui e vou colocar os porcentagens, que significa qualquer coisa antes ou depois. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um not. Então, o que a gente tem aqui? Eu quero todo mundo desse texto, dessa tabela, onde o nome ele não tem o Bruno no meio, entendeu? Ele é not like Bruno, porcentagem antes, porcentagem depois. O que a gente tem aqui? 91 alunos não tem Bruno no meio do nome. E é isso. E aí, outro ponto importante que eu esqueci de citar nos números, quando a gente está filtrando algum número, a gente consegue colocar um diferente também. O diferente, ele pode ser tanto assim, colocando um menor e um maior, quanto colocando exclamação igual e o que você quer. Então eu vou querer todo mundo que tenha a idade diferente de 27, por exemplo. Todo mundo que tem idade diferente de 17, 95. E aqui, o que a gente tem além? Até então, fizemos filtros apenas para uma coluna. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer filtros onde a gente filtra mais de uma coluna. E aí, o que a gente utiliza para filtrar? A gente vem com o nosso AND ou o OR. O AND, que é o E, ele seria um filtro onde a gente quer filtrar tanto uma coluna quanto a outra. Ou seja, neste caso, que seriam, por exemplo, eu vou colocar duas vezes a palavra idade, duas vezes filtros em idade. Eu vou querer eu vou querer apenas alunos onde a idade seja diferente de 27 e também diferente de 33. Quando você usa o E, o que ele faz? Ele só vai trazer as pessoas que satisfaçam, ou as linhas que satisfaçam as duas, ou três, ou quatro, quantas você colocar, condições. Então, por exemplo, vamos rodar. 88 alunos não tem nem 27, nem 33. Agora, o que a gente pode fazer? Em vez do AND, a gente pode colocar um OR. O OR, o que ele faz? Ele traz qualquer linha que satisfaça ou a primeira ou a segunda. Vamos verificar. Aqui, ele traz todos, tá? Porque não tem ninguém que não que tenha essas duas idades ao mesmo tempo, tá? Aqui, basicamente, ele está trazendo todo mundo, porque a pessoa, ela tem, ou ela é diferente de 27, ou ela é diferente de 33. Sempre vai ser diferente de 27 ou diferente de 33. Ninguém tem 27 e 33 ao mesmo tempo, que seria o contrário do OR. Outra coisa bastante importante aqui no filtro também é a questão do quando você tem uma string ou um número. E, por exemplo, aqui eu estou fazendo um OR onde ele vê se é diferente de 27 ou diferente de 33. Só que o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer um filtro de in ou not in, que é parecido com like. Então, por exemplo, a idade. Where idade in, e aí a gente coloca os valores que a gente quer. Por exemplo, 38, vamos colocar aqui, 24 e 17. O que a gente está fazendo aqui?
a gente está pegando todas as linhas onde a idade é igual a 38, ou igual a 24, ou igual a 17. Então vamos ver o resultado. E aqui, enquanto ele carrega, aí, carregou. Ele encontrou 13 registros, onde é igual a 38, 24 ou 17. O que esse IN é equivalente? O IN, ele é equivalente ao OR. Então, o que a gente estaria fazendo aqui? A gente estaria fazendo idade igual a 38, OR idade igual a 24, OR idade igual a 17. Porque ele fala, traz qualquer um que estiver, que for igual a qualquer um dos três. E aí, o que a gente pode fazer também? Um not in, ou seja, onde a idade ela não esteja em nenhum destes três valores. E aí, beleza. Aqui a gente já viu os três principais assim filtros que a gente faz. O único que eu não citei aqui, que talvez seja interessante, é o de data. Deixa eu dar só um check aqui na minha cola, se é isso mesmo. Tá, um que é importante também é o filtro de booleano. Vamos retomar aqui nossa tabela, vir aqui no Select From, colocar um limite 10 para a gente olhar nossas colunas novamente. Deixa eu verificar se tem alguma coluna com um booleano. Ó, a gente tem sim, o ativo. Como é que a gente filtra uma coluna que seja booleano? A gente coloca um where, o nome da coluna, e o true or false. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo mundo aqui não esteja ativo, que ativo seja igual a false. Então, a gente tem 54 linhas que atendem esta condição. E para a booleana é isso. O que a gente pode fazer agora? Ver também a questão do filtro de data. Data de nascimento. Vamos aqui no where, coloco a data de nascimento. O que a gente pode fazer? Uma data que seja igual, sei lá, vamos pegar essa aqui, ó, 2025-33. Um ponto. Quando a gente vai colocar a data, a gente precisa colocar as aspas simples e a data dentro. Só que, se eu pesquisar assim, será que vai funcionar? Vamos ver. Não funcionou. Porque o que eu tentei fazer? Eu tentei comparar uma coluna que é de data com uma string. O que faltou aqui? A gente precisa indicar que essa string ela é uma data. Agora que eu indiquei que essa string é uma data, ele conseguiu comparar data com data. E aí, nesse caso, alunos que nasceram em 2020, em 2005, 33, a gente tem só um, que é o Thiago. Então, beleza. Aqui a gente já viu basicamente os principais tipos de filtro. Lembrando que a gente pode combinar, por exemplo, vamos aqui só para exemplificar. Quantos alunos a gente tem que nasceu nessa data? Só um. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um filtro que vai ser um end. Então, eu quero saber quem nasceu nessa data e tem uma idade igual a 21. Aqui a gente já sabe que não é para dar nenhum, porque o único que nasceu nessa data tem 20 anos. Então, se eu pesquisar 21, não é para trazer ele, que é o que acontece. E aí, os filtros a gente pode fazer muitas coisas, só que os principais são esses. E por essa aula é isso. Para as próximas, eu vou ensinar vocês a como ordenar os seus dados, como fazer um agrupamento de dados e como filtrar um agrupamento de dados. Mas aí a gente vai falando nos próximos vídeos. Valeu!